Fala pessoal, tudo bom com vocês? 1 hora e meia de atraso, peço desculpas. Tivemos um probleminha técnico aqui, peço desculpas por vocês aguardarem, por mudar o link de novo também. E eu sei que é um transtorno, mas assim, é a primeira vez que a gente está fazendo, tá começando agora. Espero que vocês entendam essas mudanças, né, de coisas que Faz parte, acontecem, é vida faz real, é vida parte. real. Isso aqui é vida real. Isso aqui é vida real, exatamente. Pessoal, muito obrigado Aí, por galera. vocês estarem aqui assistindo a gente. Hoje eu tô trazendo o Fred, que é um grande amigo meu. Ele já morou em diversos países aí e hoje eu trouxe para ele falar um pouquinho da vida aqui na Europa. É um cara super cheio de bagagem, uma pessoa super feliz, alegre, de Goiânia, né, do Brasil. E Fred, cara, se apresenta, vamos lá. Então, cara, galera, prazer, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço aqui, experiência legal nova que a gente está enfrentando aí para poder falar para vocês um pouquinho da experiência. Eu sou de Cuiabá, nativo de Cuiabá, mas eu morei a minha vida inteira em Goiânia, então eu me considero bem mais goiano do que cuiabano, porque eu sou mais rapado, mais da pamonha do que de tudo mais. Eu saí do Brasil, eu estava com 25 anos, cara. Então, antes de vir para a Holanda, na verdade, eu fui morar na Ásia, eu fui morar num país chamado Timor-Leste. Muita gente não conhece quando comenta, Timor-Leste, o que é Timor-Leste? Então, Timor-Leste costumava ser parte da Indonésia, aí conquistou sua independência ali por 2002, e eu morei lá por cerca de 4 anos, e até que eu decidi ir para algum outro lugar, explorar coisa nova, tentar um desafio bacana aí, e acabei aqui na Holanda, onde eu já estou por volta de 5 a 6 anos já, e é isso, cara. Não sei se eu tenho planos de voltar imediatamente para o Brasil, mas estamos vendo, estamos encarando o desafio aí de morar aqui fora do país e tentar ver o que a vida reserva para a gente. Que legal, que legal. Obrigado pelo seu tempo, Fred. A ideia aqui do canal é trazer vivências, experiências de fora, né? A gente entender o que é morar de fato em outro país e como uma pessoa local, né, e não como um turista. Então, a ideia é trazer pessoas que têm essas vivências para compartilhar essas Uhum. experiências, perrengues, enfim, coisas novas para você que está querendo buscar uma nova vida fora do Brasil ou se você tiver uma curiosidade a respeito de algum país em específico. Então, de novo, seja bem-vindo, Fred. Obrigado a todo mundo que está na live aqui com a gente. Fiquem à vontade para poder fazer perguntas também. A gente vai conversando, vocês podem interagir também. A gente vai começar a falar sobre a vida aqui na Europa, como que é, enfim. Então espero que seja de grande valia a todos. Então, Fred, vamos lá. Primeira perguntinha que eu queria para Uhum. você, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a respeito da Holanda aqui, né? Quanto tempo que você está morando aqui e por que você escolheu morar aqui na Holanda? Então, cara, como eu comentei, eu morei por 4 anos em Timor-Leste, e aí teve uma época que eu decidi, eu vou procurar coisa nova, queria morar num lugar que me propiciasse. Porque eu sempre gostei de viajar, meu foco principal quando eu saí do Brasil era conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, ter essas experiências de viagem. E aí, quando eu comecei a procurar lugares para ir, e depois do Timor, eu comecei a ver talvez a Austrália, a Alemanha, alguns outros países também, até confesso, Malásia, eu estava uma época explorando morar em Kuala Lumpur, e teve um amigo meu que morou e trabalhou comigo lá em Timor-Leste, que ele estava aqui em Amsterdã, ele tinha saído do Timor já tinha um ano, e ele comentou, Amsterdã tá legal, tá com bastante vaga, tá até conhecido como o Vale do Silício, né, europeu, muita empresa de tecnologia vindo para cá, só que, na verdade, assim, eu fiz alguns processos e eu acabei recebendo uma proposta para ir para Berlim, para mudar para a Alemanha. E eu comecei a fazer todo o processo de migração, coletar os documentos, os requisitos. Comecei até a fazer um mês de alemão. Tinha uma amiga nossa lá em Olha só. Timor-Leste que ela tinha descendência alemã e ela falava e ensinava alemão. A gente fez um mês para começar a mudar. Já tive aquele baque, nossa, alemão é meio complicado, né? É difícil. E aí, esse amigo meu falou: dá uma olhada aqui nas vagas em Amsterdã. E aí ele me recomendou para uma empresa, eu fiz o processo. Primeiro que eu vi que questão de cultura, de qualidade de vida, de segurança, essa questão do mercado aquecido de TI, e pela Holanda ter essa facilidade de você viajar. Tem a malha ferroviária, viajar de ônibus, de avião, é muito viável você pegar um carro, 2 horas você tá ali na Alemanha ou você tá na Bélgica.
E principalmente o motivo que me fez definir por final, por realmente vir para Amsterdã, foi aquele 30% ruling, que é um benefício, né, que o governo aqui dá para você por um determinado tempo. Acho que inicialmente era 10 anos, depois passou a ser 8, aí agora mudou para 5, que você tem 30% da sua renda mensal, ela não incide imposto sobre ela. Então é uma vantagem bastante quando você pensa em alíquotas de imposto, né, que era um encosto do governo, que chega até 52%. Para quem está no Brasil que pensa, 27% é o teto, é complicado, você imagina uma alíquota de imposto de renda que chega a 52%. E aí eu ouvi falar, vai ter 5, 8 anos, você não vai ter 30% do seu salário não vai incidir imposto. Eu falei, opa, legal. Não sabia eu que 5 anos passam muito rápido. Ah, nossa senhora. E acabou agora, esses dias para mim, eu chorei, chorei. Putz, é um baque, né? E é É engraçado porque, complicado. às vezes, quando a gente tá trabalhando mesmo no Brasil, a gente fala que nem o quinto dos infernos, ele é a questão do quinto do salário, né? Que é É, é, 25%. E exato. hoje o brasileiro paga 27%, né? Até 27,5%. Uhum. E aqui, né? Tanto aqui como em alguns países mais, assim, Isso. desenvolvidos, né? Chega a 50%, cara. É 50, muita coisa, 51, né? né? E fora assim, isso é imposto de renda, você tem segurança social, você tem a questão que, por exemplo, não existe sistema de saúde pública que todo mundo é obrigado a ter imposto, desculpa, ter seguro de saúde, então você tem Seguro-saúde. que pagar o seu seguro de saúde. Do momento que você chega aqui, você tem que ter o seu seguro de saúde, até porque com as pessoas que vem para cá, não faz o seguro de saúde, depois de um período você é obrigatório fazer, quando você faz, o governo fala, sabe aquele tempo que você ficou sem? Vai ter que pagar para trás, então você vai pagar retroativo para trás, então é Nossa. aquela coisa, a qualidade de vida, você vê o seu imposto sendo utilizado para infraestrutura, estrada, segurança, mas é uma fatia boa do bolo que eles comem, viu? Então, esse 30% ajudou bastante e atrai, acho que ainda atrai muita gente para vir morar aqui na Holanda. Fora que a questão também, que por mais que seja um país que a língua aqui seja o holandês, todo mundo fala inglês muito bem falado, até melhor que o nosso, né? Então, É assim, me verdade. ajudou bastante a ter essa confiança, essa estabilidade de poder vir para cá e que eu tô aqui até hoje, né? Não, e o bacana é que como é uma cidade que tem bastante expatriados, né? Sim. O seu inglês, o nosso, né, no caso, não precisa ser perfeito, desde que as pessoas te entendam, né? Porque você É, sabe que é tem isso, outras cara. pessoas que também É, estão se esforçando para falar inglês, né? E o importante é você ser entendido, né? Entender e ser justamente. entendido. Eu tinha quando eu saí do Brasil, eu tinha aquele inglês, sabe? Eu até brinco em inglês do FIS, do CCAA, que você fala The Books on the Table. Então, Deu. no meu caso, era o inglês do Uptime. E você tá arrastado. E eu tinha muita essa noite, eu tenho que falar inglês muito bem, eu tenho que ser fluente, eu tenho que saber, sabe, o melhor do inglês. A gente não sabe nem direito português quando fala. Nosso É português é o básico da verdade. comunicação. Você não tem necessidade de ser perfeito no inglês. Então, assim, depois de um tempo eu falo, cara, eu preciso saber o básico para que eu comunique, as pessoas entendam que eu fale e eu entendo que as pessoas estão falando para que possa ter uma convivência. No mais, eu já fiz as pazes que, assim, meu inglês é isso aí e vamos tocar o barco. É Agora verdade. já tem um outro desafio, que é o tal do holandês, mas isso aí já são outros 500 que foi uma língua que foi feita para você não aprender, não gostaram. Não, você não vai aprender holandês. Você vai vir para cá, você vai ficar sofrendo, para você lembrar todo dia que você não é holandês. Nossa, é verdade, é verdade. Mas isso é importante até a gente falar aqui, né, e também tranquilizar as pessoas, porque às vezes quando a gente fala assim, eu quero me mudar, mas eu não falo inglês. Cara, Vai, cara, vamos lá, enfia, vai, se enfia as joga, caras, sim, exatamente. Esteja aberto, esteja você aberto. vai, a melhor forma de você aprender é na prática, é você na convivência. Muitas pessoas vão passar anos e anos e anos aí. Até eu brinco, mas é verdade. Ia pegar um curso lá no Brasil, às vezes 4 anos, quase que uma faculdade, um curso de inglês. Você faz, chega lá, você não tem a confiança. Enquanto você não tiver a vivência, acho que qualquer coisa na vida, você não tentar fazer, você pode assistir tutorial, pode ler, pode fazer o quanto de curso que você quiser na vida. Se você não fizer na prática, você não vai ter realmente a bagagem necessária para desenvolver aquela habilidade. E inglês nada mais é que uma habilidade. E eu brinquei com o holandês, mas o holandês também, assim, quando você coloca na balança com outras línguas, é mais difícil, mas também não é esse bicho de sete cabeças. Dá para aprender, mas também você tem que ver qual que é a sua expectativa, qual que é a barra que você está colocando para você. Você quer se tornar um nativo? Não, você não vai tornar um nativo. Você quer receber a cartinha do governo e ler? Ok, vamos começar por aí, daí você evolui. Ou pedir uma cerveja, um lanche, né, Pedir no uma cerveja, restaurante.
ligar no médico e pedir Ligar uma no ajuda. médico. Eu tô precisando de ver o médico, sabe? Explicar o que tá sentindo. Ok, a partir daí fica mais complicado. Mas é engraçado esse negócio do holandês, né? Porque quando a gente tá no Brasil e tal, a gente sabe, quando escuta algum nativo de outra língua falando, por exemplo, o cara tá falando em alemão. Ah, eu sei que o cara tá falando em alemão. Ah, o cara tá falando em italiano. Ah, eu sei que é italiano. Então, a gente consegue reconhecer as vocais, né? Conforme eles vão falando, a gente vai entendendo. O holandês, quando a gente vem pra cá, é zero, né? Eu, pelo menos, assim, tô falando da minha vivência, da minha bagagem. Você cresce consumindo conteúdo em inglês, está rodeado do Brasil por países que falam espanhol, você tem as línguas latinas que vem do latim, né? O francês, o italiano, que você tem mais essa facilidade de você interpretar o que está acontecendo. Agora, você chega no holandês, cara, que eu nunca ouvi, que é uma mistura meio que do alemão com o inglês, com o pessoal que sabe. Aí eu falei, o que está acontecendo? Inclusive, assim, quando eu mudei para Timor-Leste, eu falei, morei lá por 4 anos. O país é um país que ele é colônia portuguesa. Ele foi colônia portuguesa até 75, depois a Indonésia invadiu. Eles falam português, uma parte da população, mas no geral eles falam a língua deles, que é o teto, e alguns outros dialetos no país. Eu aprendi o teto, acho que a língua deles, em 6 meses, um ano, eu falava teto para poder até ensinar os locais questão de tecnologia. Chegou que eu tô 5 anos aqui na Holanda, agora que eu tô ensinando, sabe, pedir um pão, dá licença, esse tipo de coisa, assim. Até porque eu não me propus a aprender mais, assim, com afinco antes desses 5 anos. Sim. Mas é uma coisa que se eu tivesse me proposto, talvez eu estaria numa situação melhor até para aguentar os perrengues, as dores de cabeça do dia a dia de quem vive aqui no meu país, né? Mas é legal porque também quando você aprende a língua nativa e Uhum. você pergunta alguma coisa, né? Ou um pão, por favor, ou um lanche e tal, por favor, na língua nativa, você é até tratado diferente, né? Tratado bem, É, no caso. isso. Embora o holandês, quando ele percebe o mínimo sinal ali que você Se tá esforçando. engasgando, vamos tocar para inglês, porque é até engraçado. Quando eu mudei para cá, na verdade, eu não morei em Amsterdã. Eu morei um ano em Eindhoven, uma cidade mais ao sul da Holanda. E eu estava no processo de abrir conta de banco, de resolver problema de prefeitura. Eu lembro de uma vez que eu viajei de Eindhoven para Amsterdã, e aí eu vim procurar o banco da agência para abrir a conta. Meu celular acabou a bateria. Eu falei, e agora, cara? Não tem Google Maps, não tem Translate, o que, que eu faço da vida? E tinha um senhor dos seus 90 anos pedalando na rua, por sinal, tá? Pedalando. Bom Parei ponto. ele ele 90 anos pedalando assim, e se você não sair da frente da bike lane, ele te atropela. É. E eu conversei, joguei o inglês, falei, vamos ver, vou jogar o inglês aqui. E o senhor desandou na conversa do inglês, eu fiquei só observando assim, rapaz, 90 anos, a criança de 2, 3, 5 anos falando inglês, o outro 90. O país, no geral, tem um inglês muito bem desenvolvido. Embora, de novo, o holandês seja a língua nativa daqui, o inglês do holandês, se eu não me engano, eu posso estar falando groselha aqui, mas de país que não tem a língua inglês como a língua nativa, é o que fala melhor inglês do mundo, sabe? Questão da população. Então, isso me ajudou na minha adaptação no geral. Mas ainda assim, o holandês é importante para tratar de questões burocráticas, do governo, do dia a dia, ligar ao médico, esse tipo de coisa. E para quem tem filho, né, que precisa, o filho estar na escola, chegar falando holandês em casa, o que esse filho está falando? Aí você vai falar que é Nossa. holandês. Não, é pior que lidar com uma situação dessa do teu filho começar a falar e conversar com os coleguinhas e falar em holandês e rir, ferrou. Fala, ó, você Se respeita você que não nessa casa entender. fala português. É, exatamente. Não, aqui é só português. Português, né? Mas é interessante. Mas assim, de novo, é uma língua que não é tão familiar pra gente, mas vou te dar uma dica aqui para quem quer aprender uma língua. O Duolingo me ajudou bastante. Nossa. A partir do momento que ele não vai te ajudar na pronúncia, não te vai ajudar na conversação. Você desenvolve uma base de vocabulário e aí você vai começar a evoluir a partir daí. Mas por mais incrível que pareça, pode falar, o Duolingo, não, você não vai sair nativo falando, conversando e, sabe, argumentando na língua que você está aprendendo, no meu caso, o holandês. Mas eu fiz até uma brincadeira, falei, vou fazer um streak, vou fazer 365 dias, 5 dias direto sem falhar do Duolingo. Eu fiz isso e ajudou a construir o vocabulário para depois É, evoluir para o próximo passo, né? e o Hermógenes, ele até comentou aqui, ó, o holandês ele é importante para entender a URA. Cara, isso é importantíssimo, né, Fred? Exatamente. Que Exatamente. você... Porque se você. Eu até comentava, você vai ligar para marcar. Aqui você tem que marcar agendamento para tudo. E por incrível que pareça, nem tudo tem um site para você marcar. O brasileiro que pensa, o exterior é tudo avançado. Cara, por exemplo, o Pix, tem coisa no Brasil que você. No Brasil, eu vou passar férias, por exemplo, estava lá no começo do ano.
você precisa agendar um exame, você precisa resolver um problema. Cara, é tudo WhatsApp, é tudo no computador, tudo tem site, tudo tem formulário, tudo tem chat. Aqui é muito carta, é muita coisa de papel, tem que ligar. E aí, como o Emerson falou, na hora, às vezes eu chegava aqui, eu pegava 2 celulares, sabe? Eu pegava um que estava falando com a hora e o outro com o Google Translate para falar o que esse povo está falando, que número que eu aperto para ajudar, Nossa. porque Google Translate é o seu parceiro o tempo inteiro aqui. Até hoje, chega carta do governo com a multa, que é comum, todo mundo vem para cá, recebe uma multa eventualmente, e aí você Nossa. traduz com o Google Translate ali para te ajudar. Nossa, e você falou desse negócio da multa. A primeira coisa que eu recebi quando eu cheguei aqui foi exatamente uma multa, do lixo. Ah, é o bem-vindo à Holanda, tá a sua multa já. Você pode escolher com o que você vai gastar. Exato, exato. Vale uma multa. E não, e é aquele negócio, né? Quando você recebe uma carta do governo, dizem que se tem número é pra você se preocupar. Se não tem número, não é pra se preocupar. É Normalmente você tem aquela que coisa. pagar, né? Me avisaram do número, que é uma multa, que eu também tomei uma multa, porque o lixo acho que não estava cabendo, e a gente colocou no lugar que não deveria, ou então você coloca o lixo errado, e eles fuçam no lixo e acham seu nome e te rastreiam e falam, ó, Putz. apagar a multa. E aí você argumenta, você pode entrar, eu entrei com um pedido de argumentação na prefeitura, eles falaram, é? Não, vai pagar. E aí me falaram, é a multa que você recebe, ou o envelopinho azul, foi gerado o envelope do Belassis, que é o órgão de Receita Federal daqui, do governo, que quando você recebe, você vai ter que ou declarar, ou ter um impostozinho que você tem que pagar, mas aqui o imposto é uma das coisas que mais me assustou quando eu vim para a Holanda, que essa alíquota aí é alta. E aí eu falei, tem que ficar de olho. Então, quando eu vim para cá, da parte do primeiro ano, eu já fazia a minha declaração para não ter problema. Pra não ter problema, pra não ter É, problema. é. E Fred, você comentou a respeito de morar em Eindhoven, né? Que é no Uhum. sul aqui da Holanda. Quanto tempo você levava de Eindhoven até Amsterdã de trem? Então, aqui na Holanda, o sistema ferroviário é incrível. Inclusive, você fica mal acostumado, né, cara? Você mora aqui um tempo, aí você vai descendo, você vai para Bruxelas, vai para França. Nossa, tá atrasando aqui 5 minutos, 10 minutos. Na Holanda não atrasa. É verdade. Então, aqui é tudo, sabe, clockwork, é tudo certinho. Vai para Londres, que é muita loucura, que é um lugar que eu fico meio perdido. Eu sou menino do interior, sabe? Vou do interior, assim, internamente, gente. O pessoal fala que Goiânia é interior, mas não é não. É porque eu sou interior porque eu gosto mesmo dessa calmaria. Então, é tudo bem localizado aqui na Holanda, em questão de trens e tudo mais. Então, de Eindhoven para Amsterdã, de estação central à estação central, era 1h15, 1h20, porque são quase 130 quilômetros, cara. Então, assim, dava para fazer todo dia. Se vocês pensar, ida e volta, 120 quilômetros, 1h15, você dormia, lia tudo mais, e fazia o que você quisesse, porque os trens têm Wi-Fi, então era 1h20 por aí. Nossa. E para você que tá vendo ao vivo aqui, ou vai estar vendo o vídeo depois, faz uma busca no Google Maps aonde fica Eindhoven, que a parte do sul, né, da Holanda, e onde fica Amsterdã. Faz uma rota, Um né, para ver traçado, é só para você ver. a distância que é de uma cidade a outra. Agora, Fred, eu te pergunto, sabe quanto tempo eu levava da zona norte de São Paulo até a zona sul de Eu tenho até carro? medo. Eu tenho até medo. De São Paulo, 3 horas, 3 horas. cara. Três E horas pensa, são 3 horas você dirigindo, você no trânsito. no trânsito, cara. Parado, tendo que se preocupar com moto passando em todos os lugares, e carro, e, cara, é um. É. E se chove ainda, hein? Tem que se Ah, preocupar com então. alagamento. Não. Cara, é complicado. Inclusive, ele tá brincando com essa questão da multa agora, e tem esse grupo de brasileiros que você recebe notícia do Slack, e hoje eu vi um rapaz falando, eu fui no centro de Amsterdã de carro, estacionei no lugar errado e tomei uma multa. Primeiro que você tá no centro de Amsterdã de carro, você já tá errado, porque se você for É, escolher dirigir aqui, cara, é uma escolha que você tem que estar preparado, porque as ruas são estreitas, é difícil de estacionar, o estacionamento no centro de Amsterdã é caríssimo. E aqui, cara, você tem ônibus, você tem tram, você tem trem, você tem metrô, você tem bike, você tem balsa. O carro, opinião pessoal aqui, é a última opção. É a é última opção verdade. mesmo. Porque, primeiro, que eu não sou muito fã de dirigir, não gosto de dirigir. Mas o carro aqui é para saber, quando você precisa fazer uma compra, fazer uma mudança e tudo mais. Mas não há necessidade de ter carro, a não ser que você tenha uma família, de questão de emergência. Mas eu que sou só eu e a minha esposa, então É, não precisa, sabe? acaba que não precisando. Ou para É, viajar, né? Às vezes aluga um carrinho, mas comprar é difícil. E o que você é comentou a respeito da malha ferroviária aqui, cara, você chega em qualquer lugar, né? É muito fácil exato. aqui na Exato. Holanda. E não só de trem, a questão é.
hub de avião low cost, mais de companhia de aviões, Sim, então você consegue viajar barato também de avião para algumas localidades. Eu já consigo pagar 30 euros ida e de volta daqui para Dublin, na Irlanda. Então, tem esse nossa. tipo de opção, sabe? Não é aquela coisa exorbitante, porque eu comento até com uns amigos meus aqui da Holanda que eu saí de Goiânia para ir embora do Brasil, eu tinha 25 anos, mas eu acho que eu fui ver mesmo o mar, o oceano, eu tinha quase 17, 18 anos, ou até mais que isso. Nossa. E aí eu conto pro pessoal que assim, você tá aqui 40 minutos de bike do mar, ou então 10 minutos de dirigindo, é surreal. Eu falei, não, cara, porque eu morava a 1.200 quilômetros do oceano mais próximo do Brasil. E você no Brasil é difícil você se locomover, Sim. promover, tirar férias. Você vai ver, por exemplo, passagem para ir para o Nordeste, para o Sul, às vezes é mais barato você vir aqui para Lisboa. E real, eu já vi passagens saindo de Brasília ou de Fortaleza que é mais barato do que viajar dentro do Brasil. Então aqui as coisas, para quem, proporcionalmente ao que a pessoa recebe aqui, você consegue, vamos dizer, o índice Big Mac, não sei se você já até viu, como é que é o custo de vida dos lugares, você consegue sobreviver e ainda tem uma qualidade de vida. Você não está trabalhando só para pagar a conta, sabe? É verdade, é verdade. E é uma coisa que você só se liga morando, né? Exato, exato. O Ernst até comentou que é 3 horas de Groningen, que é a cidade mais ao norte da Holanda, até Maastricht, que é a última cidade antes de chegar na Bélgica. São 3 horas de norte a sul e 2 horas de leste a oeste. Então, a Holanda é um país pequeno, mas você sabe, a estrada, um tapete, a malha de trem é maravilhoso, os trens são pontuais. Não é barato, assim, o trem no geral, porque acho que é o transporte. Uma das coisas que me assustaram quando eu mudei para cá foi a questão do valor do trem. O trem, comparado a todos os outros transportes, ele é o mais caro, sabe, da Europa. Olha Então, é uma só. coisa que eu fiquei assim, porque eu sempre, sabe, você vinha, fazer viagens de trem, eu vou fazer um passeio. Em comparação a todos os outros meios de transporte, para mim é o mais caro. Então, é uma coisa que me pegou também. Mas, assim, você consegue fazer tudo e é muito mais tranquilo do que ter que enfrentar uma fila de segurança de aeroporto, imigração e tudo mais, Putz. sabe? Isso é uma coisa que tem que colocar na balança, né? Porque às vezes É, viajar de avião é barato, mas você tem a questão da fila, você tem a questão do raio-x, você tem a questão da mala, que você tem que, né? Tem que ser aquela mala, ou você é, não pode levar uma outra mala um pouco maior, porque não vai dentro da cabine. Se tiver, se você quiser levar, você vai ter que pagar mais. E aí você não pode ter, por exemplo, eu ando com um canivetinho pequenininho, eu não posso porque é avião. Então você começa a se é, privar muito, fora o tempo de embarque. Aí depois que o avião desce, você tem que esperar todo mundo se levantar, daí é, sair, ir pro finger, né? E o E principal é o estresse, né, cara? Porque você é, vai para o aeroporto, aquele processo de imigração e segurança para mim é muito estressante, porque quando eu ia, por exemplo, viajava na Ásia, alguns países, por exemplo, na Indonésia, sabe, o tráfico de droga é pena de morte. E aí você tá no nossa. avião, você começa a te dar um folheto, bem-vindo à Indonésia, tráfico de droga é pena de morte. Aí eu sei, e aí, cara, será que eu tô trazendo alguma coisa que eu não tô sabendo? É, vai que Sabe encontra o que que alguma eu vou pôr na coisa. minha mala? E é muito estressante o ambiente de aeroporto. E toda vez que eu passo, cara, posso olhar se eu sua mala? Pode. Então, não tendo esse estresse, para mim já vale a pena você optar por ônibus, por trem ou Sim. por outro transporte. Sim, bem melhor, bem melhor. Nossa. Não, e é aquele negócio, né? O trem chegou na estação, você desceu, pronto, tá lá, Acabou, acabou. Não acabou. precisa chegar a 3 horas de antecedência, ainda mais que ultimamente o aeroporto aqui de Amsterdã tá meio complicado na questão Tem essa. do controle, então é pior ainda. É verdade, tem essa. Tem essa. E Fred, me diz uma coisa a respeito da cultura, assim. Você teve algum choque cultural quando chegou aqui na Holanda? Tive, cara, tive. Porque assim, quando eu saí do Brasil, foi meio na loucura. Engraçado que eu saí do Brasil e fui para Timor-Leste. E assim, o meu plano inicial era ficar 3 meses no Timor-Leste e voltar pro Brasil. E tô fora do Brasil. Ano que vem já vai fazer 10 anos que eu saí. E aí eu cheguei lá, assim, por mais que seja na Ásia, do Sudeste Asiático, tem toda a questão da cultura ser bem diferente em questão de alimentação, ainda assim era uma colônia portuguesa, tinha muita comunidade brasileira, eu conheci muitos bons amigos, inclusive tem pessoal que veio me visitar, tem o pessoal que morou comigo lá, tem gente agora em Portugal, tem os dois amigos aqui na Amsterdã, então assim, ainda que tá naquele eixo ali sabe, Sim, do Equador, ele tá todo mundo, pessoal mais, eles são aproximáveis, você pode fazer amizade mais fácil, você conversa, tem conversa leve, conversa solta do dia a dia. Quando eu vim para a Holanda, cara, primeiro assim, pessoal, deve ter algum estudo, eu não sei dizer, então não vou falar porque eu não tenho propriedade para falar. E quanto mais frio o lugar, mais frio é a pessoa também, cara. Então, porque é putz, difícil é de quebrar verdade. essa barreira. Então, a questão de conhecer as pessoas, quebrar esse primeiro contato, estourar a bolha. Só para te dar um exemplo, a gente está nesse apartamento que eu estou aqui agora desde 2019. Demorou quase 2 anos para eu conhecer meus vizinhos. E olha que eu tento, às Nossa. vezes, conversar Natal de fazer uma cestinha, sabe?
A gente teve um Natal aqui no meio da pandemia que eu e a Laura, a gente fez uns docinhos, botou um cartãozinho e distribuiu para alguns vizinhos mais imediatos. O pessoal tem dias que pegava o brinde e falava obrigado e fechava a porta. Teve uma tia que nem quis, ela olhou Nossa. pela janela e falou assim, não, eu não tô vendendo não, é de graça. Ela, não, Não, não. não quis. Vai que tem alguma coisa aí, né? Sei lá. Não quis. Então, assim, fazer amigo, criar essa rede de apoio. E no Brasil, quando você visita, você está no elevador, como é que você está? Ah, você é filho da minha mãe, você é filho da Sim, Beth? Então, ok, começa a conversar. Então, o brasileiro ele é muito caloroso, o latino no geral, não só o brasileiro, sabe? O pessoal, eu falo com o pessoal até assim, Portugal, Espanha, Grécia, tem muito a ver com o Brasil, até na questão de como você faz amizade, de quanto as pessoas se dão mais. Então, essa frieza, essa distância e excesso de pragmatismo, e do pragmatismo em todos os sentidos, nos relacionamentos, até no comer, sabe? Na culinária holandesa. A culinária deles no almoço é um sanduíche, pô, pão, queijo e presunto para correr para voltar para o trabalho, é meia hora de almoço. Então, essa cultura nossa latina de ter relacionamentos ao redor da mesa, de conversar, de barulho, de beber. Quando tem amigos holandeses vindo aqui para casa, eles olham para a mesa e nossa, tanto de comida. Que a gente gosta disso, cara, é de comer. Então, assim, essa barreira de se aproximar das pessoas foi o que mais teve o choque inicial para mim. Fora a língua, né, que é meio sim. que complicado. E o churrasco? E o churrasco. Então, essa questão, cara, eu era muito carnívoro no Brasil. Eu sempre gostava. A gente, no geral, né? Gosta de ir pra churrascaria, de fazer o churrasco com os amigos, comprar aquela picanha. Quando eu mudei para cá, primeiro que a carne não é muito acessível, tanto no quesito, sabe, financeiro, mas Sim. também você achar opções, igual nossos portos. Você chega lá, pô, o cara do açougue, me dá uma picanha, me dá um acém, me dá, sabe, uma maminha. Não é difícil, não é fácil, né? Você não acha, então você vai se adaptando e se acostumar a comer menos carne vermelha, comer menos carne no geral, porque por mais que a Holanda seja um país costeiro, você acha, então, vai ter muito pescado, vai ter frutos do mar. Não, não tem, cara. Para mim é limitado. Você vai, por exemplo, para um Portugal, para uma Espanha, tem muita comida legal, muita coisa bacana de peixe, de polvo, de frutos do mar, de marisco. Aqui, cara, não, o pessoal aqui é leite. Coisa de laticínio, o pessoal tem muita opção mesmo. De queijo, tudo quanto é tipo de queijo que você imaginar, iogurte, tudo mais. Mas carne, você vai diminuindo o seu consumo e o organismo vai se adaptando. Depois de 6 anos, eu volto para o Brasil agora, e aí eu tento comer uma carne, eu não aguento mais comer muita carne, sabe? Porque o Que meu organismo parece engraçado. que não dá conta mais. Por mais que eu queira, eu não dou Sim. conta. Não, e os churrascos que a gente tem no Brasil, né? É aquele negócio. É aquela linguiça maravilhosa, é os É, cortes, alcatra, maminha, não sei o que lá. E você exato. vai comendo, comendo, comendo. E engraçado, né? Aqui não tem esse negócio de carnes diferentes ou cortes diferentes, porque já é pré-montado Isso. no mercado, né? Mas a cerveja é de quantidade, né? A Ah, Heineken então, aqui, super leve. exato. Existem coisas que você vai no supermercado holandês aqui que você sabe que você vai encontrar de muita variedade e muita quantidade. Porque, no caso, é o pão. Tem pão É de tudo que é verdade. tipo de jeito, tem pão, sabe, integral, pão com grão, pão sem grão, pão rodando, tudo mais. Tem muita coisa de leite, iogurte, laticínios, tem queijo. A variedade de cerveja é muito legal, muito bacana. Você tem muita cerveja belga, cerveja alemã, então assim, eles consomem muita cerveja, eles consomem muito pão, muito laticínio e batata. Eu fiquei Batata. impressionado com a quantidade e variedade. Eu nem sabia que existia tanto tipo de batata assim no mundo e o pessoal aqui come muita batata. Por exemplo, um dos pratos principais, que é o stamppot, que é tipo um purê com vegetais e uma linguiça, é muita variedade. Então, assim, você nunca vai passar falta de cerveja, batata e leite aqui. O resto, cara, carne, esse tipo de coisa, verdura, sabe? Tem época que eu fico querendo um mamão, não acha Putz, mamão, você vai, mamão. sabe? Você vai no Brasil, você vê aquelas feiras, aqueles mamão papai bonito, vistoso. Aqui você, às vezes você acha uma coisa que me assustou, por exemplo, você falando da carne, você chega no supermercado ou no açougue, tem sim os açougues, a gente fala assim, mas tem um açougue ou outro que você vai Sim, pedir uma picanha, a galera vende uma picanha, mas não é o padrão, não é o comum. é. Existe, por exemplo, os açougues brasileiros que você vai, dá uma picanha, mas no geral, assim, você compra a carne, são 3 filetes de carne numa bandeja. É isso aí, é o suficiente para você e sua família, sem exagero, não tem isso, me dá uns 5 quilos de carne, não. É contado. Vai comprar uma fruta, às vezes a fruta já é fatiada, o melão fatiado na bandeja, é isso aí. Não tem essa questão que você vai ter muita coisa, muita variedade, muita mudança. Foi um dos choques também que, na questão dos recursos, fui chamado a atenção uma vez por um holandês, porque eu estava no processo de mudança para esse apartamento e tinha muito lixo. E aí eu juntei o lixo, estava descendo para poder colocar no lixo. Por mais que eu estava colocando dentro do local designado para jogar o lixo, ele virou para mim e falou assim: você é de onde? Eu falei assim:
do Brasil. Vocês têm muito território, tem muito espaço lá, né? Porque você joga muito lixo. Nossa, Aí eu falei, como falei, assim? falei, depois ele falou, a Holanda é pequena, a gente tem que controlar. E é verdade, cara. A É, Holanda é um país pequeno, com uma densidade demográfica uma das maiores da Europa. Então eles têm que controlar tudo, lixo, recurso, sabe? É um país que é muito consciente disso. E a gente vem do Brasil que é água, é energia, é carne e é tudo. E aí você vai se adaptando. Você vem para cá, você entra no ritmo, no eixo deles e não eles têm que entrar no seu ritmo, tá? é verdade. E o Brasil, ele tem tantos recursos naturais bons, né? E muitas vezes não é aproveitado, né? E aqui é o Exatamente, exatamente. contrário. Engraçado que até o lixo, assim, eu me surpreendi, porque ele é meio conectado com a parte de esgoto, né? E Uhum. pelo menos 2 vezes por semana vem o caminhãozinho, esvaziar ele, pronto. Exato. E aqui Oxe, você tem os lugares assignados, você tem que separar o lixo, você tem que fazer exato. tudo que precisa para poder deixar tudo em ordem, sabe? Não jogar tudo. Lixo grande tem um dia da semana que você pode jogar, tem os lugares designados para você tomar uma multinha, então Ah, eles tentam controlar. Até a questão assim, de moradia, que é um problema de quem está imigrando para cá, achar um lugar, o país não tem muito espaço para expandir. Então, por exemplo, a engenharia hidráulica deles, que eles estão avançando sobre o oceano, aterrando para criar mais. Eu morei 6 meses numa cidade por oeste aqui da Holanda, que é Haarlem, e você caminhava nas ilhas, no meio da rua, e você achava conchinhas, porque era área de oceano, sabe? Eles retomaram, eles drenaram, tiraram o panto, eles estão avançando, porque não tem essa mudança nem de território, então eles têm que ser conscientes, é uma consciência que você vai criando que tudo tem que estar, sabe, eles falam assim, tem até uma fala, Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda, sabe, porque eles, se você pegar o mapa da Holanda uns anos atrás e recente, você vê que muita parte que hoje existe não existia, porque eles retomaram o oceano e criaram para poder ter moradia e ter espaço. é verdade. E é até engraçado que quando tem. Normalmente, quando tem construção aqui próximo, né? Principalmente aqui na região de Amsterdã, às vezes a gente está acostumado a ver terra vermelha, né? Terra Sim, batida, sim. barro e tal. Aqui é areia, né? Exato, e a areia é panto, e a estrutura que, por exemplo, o centro de Amsterdã, algumas regiões ainda são piquetes de madeira. Então tem mergulhadores especialistas, de vez em quando eles mergulham para analisar como é que está a estrutura, se está desabando. Sim. Inclusive, um fato interessante, quando eu estava olhando apartamento aqui para comprar, tem o corretor de imóveis que ele vai analisar os lugares, né, para te ajudar a fazer a escolha, que me ajudou bastante. E eu estava olhando umas casas numa cidade aqui ao norte de Amsterdã, chama Zandam. E aí é muita casa. E ele falou assim: olha, é legal, tem umas casas bacanas, mas quando você vai comprar casa, tem que analisar a estrutura, a fundação, porque as casas às vezes elas estão afundando. Então você acha que a casa tá Nossa. bonita, tá arrumada, você vai ver a estrutura, a madeira tá precisando ser trocada e refazer. E aí, se você comprar uma casa dessa e tiver que refazer a estrutura, é uma dor de cabeça danada. Então, assim, esse tipo de coisa também que a gente não sabe, igual. Ah, você vai ter que analisar uma casa, você tem que ver a espessura do vidro, porque tem que ver quão boa a isolação na casa é, o boiler, o aquecedor é elétrico, é a gás, como é que é o piso, é madeira, é cerâmica, como é que é. E é engraçado assim, a pessoa fala, mas você não entende. Não tem, hoje mesmo veio um técnico analisar o nosso aquecedor aqui, falou, você tá com a pressão baixa do aquecedor, Olha. tem que trocar a água do sistema, você não olha isso, fala, rapaz, eu não sei nada disso aqui no Brasil, sabe? O negócio de vidro ser duplo, não ser duplo, a parede, a espessura, o chão, no Brasil, quando tá calor, eu abro a janela, quando tá frio, eu fecho. É assim que a gente No Que mais é isso. Agora engraçado. você vai aprendendo esse tipo de coisa, porque eles têm todo esse mecanismo, toda essa estrutura de preparar para o frio, sabe? E isso é extremamente importante, né? Por exemplo, essa questão do vidro duplo, por exemplo, é importante. Tem Uhum. algumas casas que tem o vidro até triplo, né? Por conta Sim. do frio. E são coisas que a gente, como brasileiro, não se liga, né? Não, Então, não, não. quando vai buscar algum apartamento ou buscar alguma casa para poder morar ou alugar, e, e é uma coisa que é importantíssima, né? Sim, você tem a classificação dos imóveis quando você vai alugar ou quando você vai comprar, tem a classificação que é de A a G, se eu não me engano. Então, A é o melhor isolamento, que o governo te dá, inclusive, alguns subsídios de imposto em relação a se a casa está bem isolada ou não, se a casa não tem aquecimento a gás, porque está tendo problema do gás agora por conta da guerra. Então, se você tem um Hum, aquecimento elétrico, você tem até uma ajuda de custo, você paga menos. Então, tem toda uma questão indumentária de se viver num país frio que a gente não está preparado para vir para cá. Então, se requer estudo, se ainda estou aprendendo todo dia, porque é uma coisa nova a cada momento. Então, assim, essa questão nossa do Brasil de ter uma extensão, desculpa, do chuveiro, como é que chama? ou a Resistência na sua resistência. cabeça.
Você conta pro pessoal aqui na Europa que você toma banho de pé no chão, com a resistência elétrica na sua cabeça, o pessoal, que? Que? Como assim? Como, cara? Você não sabe que não Sabe? pode, né? E você vê assim, engraçado assim, na Ásia, eu vim aqui na Europa pela experiência que eu tenho. Não se vê isso em lugar nenhum do mundo. É o Brasil que tem resistência na sua cabeça. Então, assim, o brasileiro é sempre vivendo no modo hard, No sabe? modo hard. No É. modo... Nossa. Voltando à parte do mercado lá, a Laura Sim. ela até comentou aqui a respeito que aqui tem muito stroopwafel, né? É exato, que é o famigerado biscoitão de waffle deles com caramelo melado, né? Então é uma coisa bem famosa, assim, anda nas feiras, as feiras estão cheirosas, o pessoal tá fazendo Nossa. na época. Você bota em cima do chazinho quente de tempo frio, é bem gostoso. Nossa, é muito bom. E tem vários sabores diferentes, né? Tem. Inclusive, tinha um aqui no supermercado famoso aqui, que é o supermercado mais antigo da Holanda, chama Albert Heijn, Ah, que é um stroopwafel. Eu não sei se é de café ou de chocolate, mas eu julgo que ele é de café. Tem uns 3 anos que eu tô procurando ele, que eu não acho ele mais. Ele é muito gostoso. Tem um amigo meu que veio visitar a gente uma época aqui, lá de Goiânia, que ele fissurou no stroopwafel. Toda vez que eu vou, eu tenho que levar. Na verdade, nossa mala vai cheia de stroopwafel. Você mudou pra cá começo do ano, não foi? foi, em janeiro. É, quando você for visitar a família, o item principal que você leva na mala é stroopwafel. É verdade, é verdade. É, é. E um stroopwafel, e que inclusive eu até descobri que é meio comum aqui o pessoal, é caramelo salgado. Ah, sim. Então, essas coisas diferentes que eu fui desconhecer depois que eu vim pra cá, sabe? É muito interessante, é gostoso. Mas, assim, você vai aprendendo essas culinárias, embora a culinária na Holanda seja uma coisa complicada em relação à variedade, porque eu falo, o pessoal foi para as Índias e sabe tanta coisa, colonizou a Indonésia, mas esqueceu de aprender a usar o tempero. Mas, assim, Nossa, é verdade. você vai aprendendo e vai se adaptando. E, por exemplo, tem muita comida asiática aqui, tem muita opção, mas a culinária mesmo holandesa, ela é limitada. Eles são pragmáticos até no que se refere à culinária. Então, não tem muita opção, muito prato. É coisa de batata, é leite, fritura, e é coisa voltada mais para te dar até, acho, uma caloria maior no frio, sabe? Para te proteger do Ah, frio. verdade. Verdade, verdade. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no chat também, fica à vontade. A gente tá conversando aqui, mas a ideia é que todos participem também. E, e Fred, falando essa parte da mudança, né? O que que você Uhum. mais sente falta do Brasil e por quê? Então, cara, inclusive a gente está agora, começo de novembro, já está na metade do outono, o inverno já se aproxima ainda, o winter is coming. O que me fez mais falta, eu não achei que faria falta no sentido assim, do Brasil, é a luz solar, cara. Você vem para cá, você fala assim, o frio é legal. Eu fui uma pessoa, sou de Goiânia, Cuiabá, então calor, depois mudei para Timor-Leste, que também é tão quente quanto, ou até mais do que Goiânia. Então você, assim, o calor é uma coisa que começava a suar eu já não gostava. O calor quando ele tá suando já é uma coisa que eu já tá incomodado. Então eu vim pra Holanda e falei, vai ser legal, eu gosto do frio, vou ver neve, vou viver no 6 meses de inverno. Primeiro ano, assim, é legal, né? É legal, é frio, né? Não tem sol, né? É legal. Aí segundo ano, mas não, realmente não tem sol, né, cara? Aí você não tem sol. E aí você vai vendo que o seu corpo ele vai pedindo, o seu organismo precisa disso. Então você começa a ter que realmente entender que você precisa começar a tomar suplemento vitamínico, você precisa aproveitar qualquer. Às vezes, eu chegava aqui, era até engraçado, horário do almoço, quando tinha um dia de sol no horário do almoço, tinha uns fachos de sol no meio da grama, e você vê holandês, sabe, amontoado É, ao redor dos fachos de sol. Qualquer sol que tem, eles estão tomando. E aí no começo você fala lá, os caras, parece que nunca viu o sol. E aí depois de 3 anos que você tá assim, meu Deus do sol, dá um sol. preciso de sol. Precisa de sol para dar uma energia, para aumentar a imunidade, porque dá uma imunidade baixa, então faz falta. De novo, eu não me incomodo muito com a questão do frio, mas a falta de sol eu não achei que faria tanta falta. Juntou também o período de pandemia, que a gente ficou 2 anos dentro de casa, não tinha muita socialização, então isso tudo afetou. Inclusive, eu tenho uma lâmpada aqui no meu escritório, aqui na minha mesa, que ela simula a luz solar, porque você tem até uma depressão de inverno, que durante os meses de inverno, quando chega mesmo, você tem que ter essas coisas para ajudar até, sabe, O sintetizar organismo, né? a luz solar para o organismo, isso. Então, me faz falta a questão do sol. E, obviamente, é o que faz falta, outra questão, para todo mundo que sai do Brasil, que é a família e os amigos, a rede de apoio, sabe, você ter suporte, você ter uma ligação de distância para pedir o socorro para alguém, quando eu mudei para a Holanda, eu tinha uma questão de saúde, que eu não sabia que eu ia precisar de ajuda ou não. Então, assim, eu nunca soube se eu ia precisar ligar para alguém e falar assim, eu estou precisando de socorro. Então,
é complicado essa questão de quando você se propõe a encarar um desafio novo, de morar em outro país, de sair da sua de perto da sua família, de ficar longe dos seus amigos, e você começa meio que assistir a vida de todo mundo à distância, sabe? Ser o Pô, espectador de tudo que está acontecendo com a sua família, as pessoas crescendo, tendo filhos, sabe? As pessoas indo embora, seus amigos mudando. É o que pega mais quando você mora fora do país. E vindo principalmente de um país, como eu mencionei, da Holanda, que é difícil criar esses relacionamentos, esses laços, é mais impactante. Então, junta isso tudo com o inverno, é uma coisa que tem que se pensar e estar aberto a se adaptar para o lugar que você vai morar, porque não é fácil. Como minha mãe fala, cara, todo mundo fala das pingas que eu bebo, mas ninguém vê os pontos que eu levo. Sabe? É difícil. exatamente. É, Exatamente. Você vê como a rede de apoio ela é importante, né? sim. Porque tem muita gente, tem muitos casos, né? Inclusive, o primeiro episódio, né, que eu tava conversando com a Ju, ela comentou a respeito da depressão, que quando ela se mudou, ela acabou tendo depressão porque ela não tinha rede de apoio, né? Não tinha amigo, não tinha família próxima. E a gente se sente sozinho, de fato, né? Muito, embora a internet ela possibilite uma conexão melhor, né, entre os seus amigos e a família e tal, Uhum. mas é muito diferente de você estar lá próximo, poder sentir um Sim. abraço, né, poder E a pandemia conversar. veio para mostrar para todo mundo que internet não é suficiente o contato, sabe? Quando você é forçado Exato. a falar só pela internet, é outra vibe, é outra, sabe? Tem até questões que passa muito tempo na frente do computador, em ligações, em chamadas, em reuniões, você cria algumas condições que te cansam mais mentalmente. E você, com essa distância, a coisa complica mais ainda. Você pensa, durante a pandemia, inverno, torando lá, sem sol, você dentro de casa, isolado, com medo de doença, tudo acontecendo, medo da sua família, dos seus amigos pegar a doença. Então, assim, foi um tempo complicado aqui, mais no geral, para quem mora em lugares assim, eu falo Holanda para cima, sabe, Suécia, e vai ficando cada vez pior quanto mais você sobe. É desafiador morar aqui, principalmente pra gente que não é comum, não é o nosso normal. Que não é comum. Você disse tudo, Fred. Você disse tudo, porque a gente fica a vida inteira no sol, Uhum. E acostumado, não valoriza, acha que tá, ele e vai não nascer valoriza. amanhã. Ele vai nascer amanhã. Hoje mesmo já começou aqui. Eu já estava conversando até com a Laura, falando, cadê o sol, hein? Já está começando a ficar, sabe, nublado, você já não vê o sol mais direito, já está começando a nascer o dia, 9h30, 10 da manhã, e se pôr 5, 4h30 da tarde. E daqui para frente vai ficando, sabe, a luz solar vai se diminuindo cada vez mais. E é uma coisa que você, com o tempo, percebe que te afeta muito. E afeta realmente. E é importante até frisar o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está no Brasil, nesse sábado, né, de sábado para domingo, o horário de verão acabou. Uhum. Então, por conta disso, né, a gente está tendo uma diferença de horário um pouco menor para o Brasil, mas o sol ele está se pondo mais cedo para gente. Então, antes era às 6 da tarde, hoje é às 5, se eu não me Uhum. engano. E se não for agora, até o mês que vem vai ser às 5 horas da tarde, né? Que ele vai se pôr. Tem época que é 4 da tarde o sol Já já não. se pôs. É. Então. O sol, né? Vamos dizer assim, aquela luz que tinha ali, aquela luz de geladeira atrás da nuvem. Exato. É. E é uma coisa que é totalmente novo pra gente, né? No Brasil a gente tá acostumado a, sei lá, 8 horas da É. noite, aí 4, 5 horas da manhã já tá sol de novo, né? A gente comemora quando chove no Brasil. Não, chuva, aqui você acorda e fala, de novo tá chovendo De nesse novo. lugar, cara, eu vou mofar. Nossa, e agora é época, né? Então fica tudo É, nublado e é chuva direto é. e é Mas é engraçado. engraçado que você comentou, cara, só você falou do Brasil de acostumado com o sol, mas de novo, outra coisa que eu achei interessante na Holanda é que existem as 4 estações, sabe? É A verdade. primeira vez que eu vivi as 4 estações foi aqui. Você tem o inverno, você tem o verão, sabe? O outono e a primavera. Quando chega no verão, o sol se põe 11 da noite no verão. Nossa. E você chega aqui, às vezes você vê as cortinas pesadas, o que está acontecendo? Aí chega no verão, 11 da noite, o sol tá a pico lá. Rapaz, como é que eu durmo? Você tá ligado, tá assim, no 12, porque no verão o sol nasce cedo e se põe muito tarde, mas no inverno ele nasce e se põe tarde. Então, assim, você entende que você tem ali seus 3, 4 meses para viver uma estação, então você aproveita a sua estação no máximo que você puder. No verão você vai sair, você vai querer aproveitar, vai pro parque, você vai querer pedalar, porque é uma cidade muito gostosa. Acho que todo mundo já sabe que Amsterdã é a cidade internacional da bicicleta, você vai querer pedalar, você quer ir pro parque, fazer um churrasco, fazer um piquenique com a galera, botar o pé no canal. Então,
você aprende a dar valor mais a essas estações, essas mudanças, sabe, da vida. Não, e esse negócio que você comentou é importantíssimo, porque por mais que a gente esteja agora vai entrar no inverno em dezembro, né? Que a gente tem essa parte de claridade ser um pouco menor Uhum. do que a gente tem no Brasil, o inverso acontece também Sim. no verão, que é o que você estava comentando. E eu tenho certeza que você passou por isso também, Fred, mas quando a gente chegou, foi o primeiro verão que a gente passou aqui, né? E era muito estranho, 11 horas da noite ter sol ainda. Seu organismo tá medindo, a gente não tá acostumado. Você tá, sabe, às vezes você tá jantando, você parece que tá lanchando. Fala, mas que hora que é pra comer? Você vai ver, já é quase, sabe, 10 da noite, tá parecendo que tá esperando a malhação passar, sabe? Exato. E uma E é difícil. curiosidade, exato. E uma curiosidade a respeito disso é que durante o verão a gente não tem 100% noturno, assim, a gente não tem 100% de ausência de sol, porque por conta da nossa posição Da no globo, inclinação, né? sim, sim. Se você reparar, acorda tipo assim, 1 hora, 2 horas da manhã, você ainda vai ver um lastro assim do sol. Ah, parece que o sol tá sempre nascendo aqui É, tá fora, né? sempre nascendo assim. Cara, é surreal isso. Eu nunca acordei, eu sou velho, eu durmo 10 da noite e acordo. Eu acordei um dia, cara, eu tirei uma foto, depois quando eu for editar o Uhum. vídeo, eu mostro a foto que eu tirei, mas é muito bizarro, cara. E lá Legal. mais ao norte, né, que tem o sol da meia-noite, Sol da é meia-noite mais bizarro que não, ainda. imagina, cara, é difícil. Você pensa, tem condições que a gente vive num lugar aqui no Brasil, tem duas estações que é quente e muito quente, que você não está acostumado com esse tipo de coisa. E aí você vê que você começa a vivenciar isso, sentir os impactos, os efeitos disso no seu corpo. No Você corpo. fala, ah, isso vai me afetar, não, mas afeta, cara. Afeta. Afeta demais, cara. E a gente, aí você comentou que você dorme cedo, a gente também dorme cedo aqui, né? E aí, assim, 9h30 da noite, o sol ainda tá no Uhum. céu. Cara, é Não dá surreal pra se isso. forçar, por isso que você precisa da É, você tem que cortina se para fechar, forçar, exato. Aí você né? tem que comprar um blackout, porque não é toda a cortina Que que coisa o sol, trata, né? exato. Cara, é muito bizarro, muito bizarro. Então, você estava comentando outra coisa aí, o pessoal está comentando aqui no chat também, que essa a questão do sistema de saúde é na Holanda. Eu vou falar por conhecimento do sistema de saúde da Holanda, mas eu julgo que também, de forma geral, na Europa é assim. No Brasil, a gente tem muita facilidade. Ah, passou mal, vai no postinho, vai no médico. Ah, tô me sentindo aqui com alguma coisa, vou no cardiologista, vou no neurologista. É fácil você ter acesso ao sistema de saúde, seja ele público, privado ou não. Primeiro que aqui não existe sistema de saúde público na Holanda, tudo que você tem que Boa. pagar. No momento que você chega aqui, você tem que pagar o seu plano de saúde. Não existe diferenciação se você tem 80 anos ou você tem 18 anos, porque até 18 anos eu acho que o seguro de saúde ele é gratuito. Depois dos 18 anos é obrigatório pagar. Eu acho que sim, posso estar falando groselha, mas eu acredito que é verdade. Mas assim, não existe você ter uma pré-condição, não. Igual no Brasil tem toda a questão da entrevista qualificada, que vai ver quanto você vai pagar, se você tem uma pré-condição ou não, se você é idoso, se você é novo. Aqui é o mesmo valor que você paga e você tem cobertura total, você às vezes tem uma coparticipação dependendo do procedimento, é remédio, mas você não consegue pegar o telefone e falar, vou fazer um agendamento aqui com um gastrologista. Você tem que se registrar no seu chamado GP, né, que é o médico da família, próximo à sua localização onde você está morando, e tudo que você precisar, você tem que passar por ele. Você vai falar, você vai. Eu preciso fazer isso. E eu, quando eu cheguei aqui, quebrar essa barreira do médico da família, porque é meio que um sistema criado para isso. Você realmente vai ser atendido por um especialista se você realmente precisar do especialista. Você vai ter uma medicação receitada se você precisar da medicação. E aí é interessante que você, por exemplo, está tendo algum problema que você precisa do antibiótico, quando no Brasil às vezes o pessoal receita igual água. Eles te dão, você vai tomar 7 dias, eles te dão as pílulas, as cápsulas necessárias para 7 dias. Eles não vão te dar uma caixa de Mais. antibiótico. Tá? E se você recebeu algo a mais, o acordo esperado é que você devolva para a farmácia. Então, o sistema de saúde aqui ele é controlado. Então, tem muita gente que você ouve relatos que tem complicação, que você precisa de ajuda, você tem que quase chegar lá com o braço quebrado, pedindo socorro, desmaiando na mesa do médico. E muitas vezes ele vai te receitar paracetamol. Eu acho que, E inclusive, aí o pessoal tá falando foi aqui. fala, aqui sabe, a água com farinha aqui é o paracetamol. Tá passando mal, tá desmaiando, é paracetamol. Vai lá, Então, paracetamol. essa barreira inicial é complicada. Porém, tem o outro lado, que quando você precisa de um especialista, e eu posso falar isso por experiência, por vivência própria, porque quando eu falei, eu vim para cá, para a Holanda,
eu tinha feito 2 cirurgias no Brasil já com questão de que eu tinha uma arritmia que não resolveram, eu tinha essa condição no coração. Eu vim para cá, eu conversei com o médico, eu apresentei meu caso, tinha todo o histórico e o laudo. Ela falou, vai falar com o médico, era inclusive lá em Eindhoven eu morei, que era um especialista dessa questão. O cara agendou, cara, aí sim, fez cirurgia, o hospital, sabe, você olha assim, parece hotel, outro esquema, Nossa. fez a cirurgia e resolveu, cara. Então, se você precisa, para não sobrecarregar o sistema de saúde, eu acredito que tem esse mecanismo. Então, a gente vem também com essa vivência brasileira que é fácil ter acesso ao médico, ter acesso ao especialista. É um choque cultural para a gente também, que a gente tem que se adaptar. Quando você, às vezes, você não consegue nem falar com o médico, por exemplo. Às vezes, você está passando mal e vai falar na URA, tenta falar com a atendente do médico, ela vai tentar fazer uma anamnese inicial com você, tentar entender o que você tem, antes de te encaminhar para falar com o médico. Falou com o médico vai tentar fazer os exames, vai ver se realmente precisa. Caso você precise, ele vai te encaminhar para o especialista. Então, você tem todas essas barreiras que você tem que quebrar antes de realmente saber se você precisa ser encaminhado para um especialista. Então, isso é uma coisa que eu tive que aprender aqui e tive que me adaptar. Mas isso é legal porque tem muitas pessoas que às vezes não precisariam ir pro médico e acabam indo e aí isso gera fila, né? Que é Exato, o que exato. acaba acontecendo no Brasil. Sim, sim. Então, assim, eles meio que a população em geral já tem essa consciência porque ela está aqui desde sempre, ela entende como funciona. Aqui está recebendo muito expatriado, tem muita gente mudando para cá, igual essa questão que a gente comentou, que se tornou o Vale do Silício da Europa, o pessoal fala, porque principalmente depois do Brexit, veio muita empresa para cá e está vindo muito expatriado com essa a vantagem do imposto de renda. Então, o pessoal está tentando se adaptar, está se ajustando, porque para não sobrecarregar o sistema de saúde daqui, e para garantir que todo mundo tem acesso, porque todo mundo paga, mas é para todo mundo ter acesso também. Com certeza, é importante, é importante. A Paula e a Ana, elas falaram aqui, quando vão no GP, tem que falar que já tomou o paracetamol por uns dias, mas não está adiantando, por isso fui no médico. Falou, já tomei, não me vem com Oh, não. paracetamol, eu já tentei isso aí, tá? O braço não voltou pro lugar. E a Ana falou aqui, ó, chorar na frente deles funciona, ó, fica a dica. Ah, beleza, ó, tá aí a dica. Não, Nos pelo próximos amor dias de vai Deus, chorando, pô, me ajuda, me ajuda. porque, é, Mas tem que exagerar, né? Porque às vezes você sabe da sua condição, né? sim, sim, E assim, a gente, aí vamos ser honestos, né? É muito difícil ir no médico, cara. é, Assim, cá entre nós, você só vai no médico quando você tem realmente um problema. Ah, você tá gripado, você vai ficar em casa, vai tomar um remedinho, alguma coisa para poder passar. Mas se uhum, você tá com uma dor assim, pô, ou você já tem um problema de saúde pré-existente, né? E você sabe que você precisa, aí a inserção ela é nesse nível, tipo, puta, tem que é. falar, tem que exponenciar, porque senão eu não vou conseguir. A não ser que a pessoa tenha uma condição de hipocondrismo, ninguém vai querer, por vontade própria, ir pro médico para tentar arrumar um remédio, ou ir ao médico porque tá sem fazer nada, tá entediado. Então, cara, Ah, vou lá tem que começar conversar. por aí. Eu vou lá falar com o médico, não fiz nada, não vou fazer nada hoje, estou de folga. Então, assim, pra gente, e de novo, é igual essa questão, dependendo de onde você mora na Holanda, eu morei um ano nessa cidade de Eindhoven, no interior, agora eu moro mais um pouco ao norte. Tem lugares que, por mais que a população fale o inglês, eles meio que têm uma resistência de, sabe, trocar. Às vezes, você tem que ligar na assistente do médico, ela quer falar holandês. Você pergunta, você fala inglês? Ela fala, mas eu quero falar holandês. E eu já passei por isso. Aí você tem que Nossa. explicar, e aí você tá lá, abre o Google Translate, como é que é dor no estômago em holandês, sabe? E aí, para poder Putz. explicar, cara, esse tipo de coisa. Porque eles querem falar holandês. Então, assim, você tem que se preparar, fazer toda a preparação psicológica para poder ligar, para ir no médico. Então, esse sistema de saúde, eu concordo com o que falou, é uma das coisas mais complicadas da Holanda para mim. Mas olha, eu vou defender o SUS também, tá? O pessoal tá É, falando, defenda o SUS, viva o SUS, tal. De fato, é muito importante ter um é, sistema unificado de saúde, sim. né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições de fato ter um médico ou ir no hospital. É muito importante. É um sistema que funciona. E, inclusive, tem muitos remédios que são gratuitos. Sim, sim, sim. Pessoas que não têm condições de comprar remédio, vai lá no SUS, vai lá como que se diz, Os os postinhos da postinhos de URA, saúde, consegue opa, na UPA, né? uhum, Você consegue o remédio, pô, isso daí o Brasil tá. sim, Tem até gente que faz a nacionalidade brasileira por conta do para SUS. conseguir. O Brasil tem que saber valorizar, porque é Tem. engraçado que a gente no Brasil, a gente tem essa síndrome do vira-lata, e às vezes, muitas vezes olha para os Estados Unidos como modelo do que se queria ser. Para mim, às vezes você olha para os Estados Unidos assim,
você vai adquirir uma dívida em algum momento morando nos Estados Unidos. Ou é dívida de saúde, ou educacional, ou é de Cara, aposentadoria, sabe? Tudo é débito, tudo é, sabe, loans, tudo é empréstimo. E no Brasil a gente não valoriza as a faculdades gente não públicas, o valoriza. sistema de saúde. Aqui tem essa questão que não é público, mas é nivelado, sabe? Tu não paga a mesma coisa e tá ali. E eles fazem essa proteção inicial, obviamente, também para não ter gastos exacerbados, mas também para todo mundo que precise realmente ter acesso, tá? E até linkando com essa parte do acesso e poder de compra, a Evelyn aqui ela comentou, ela perguntou, né, a questão do poder de compra em relação ao Brasil, como que é? Tem até um índice que o pessoal chama de índice Big Mac, que eles veem quanto que um Big Mac custa em proporção ao rendimento, ao salário mínimo de um país. Se eu não me engano, o salário mínimo da Holanda aqui tá 1.700. Posso estar errado agora, mas tá 1.700, que é um dos maiores da Europa. Acho que perdendo assim para os vizinhos mais próximos, só para Luxemburgo, que é 2.000 e pouco. Cara, é muito acessível, assim. Você ganha um salário mínimo, sabe? E as profissões não têm essa discrepância gigante igual tem no Brasil. Você vê um médico. Aqui o mercado, por exemplo, de tecnologia está um pouco aquecido, o pessoal ganha um pouco, mas mesmo assim não é tipo 20 vezes mais que você vê um médico no Brasil em relação a uma pessoa que trabalha, sabe, no atendimento a uma cafeteria, a um restaurante, ou até a pessoa que trabalha sabe, na construção civil, que inclusive aqui ganha muito bem, porque é muito caro. Então, assim, você ganha, mas você tem como ter condição, você tem qualidade de vida, você tem transporte público, você tem, se você não tem qualidade, não tem condições de pagar alguma coisa, existem vários tipos de subsídio, inclusive uma coisa que você aprende quando está fazendo o processo de integração civil na Holanda, todos os tipos de subsídios, todos os tipos de imposto, todos os tipos de instituições que podem te dar suporte. Então, assim, o que você ganha você não vai ganhar só para sobreviver, às vezes que é o que acontece com a gente no Brasil. Você ganha para pagar a conta, para viver naquela rodinha de hamster, para viver, para pagar o próximo boleto, sabe? Aqui não, você tem uma qualidade. Logicamente, de novo, você não vai esbanjar, eles não esbanjam. Até a galera que tem. Puxando de memória que existem poucos lugares que eu vá aqui que eu falo assim, ó, essa galera que tem grana. Porque é tão padronizado as casas, é tudo, sabe, galera, tudo tem consciência do gasto, até se tem carro ou não, do que ele vai comprar ou não. O holandês adora uma pechincha, então, inclusive, acho que eu devo ter uma ancestralidade holandesa, sabe? A questão de economizar dinheiro, de ter um bônus aqui, um cupom. Então, eles estão muito conscientes disso. Então, assim, você consegue ter uma qualidade de vida bacana em proporção do que você ganha aos valores do mercado, ao que você precisa e as utilidades básicas de se sobreviver, né? Energia, tudo mais. Não, e o legal é que, por exemplo, né, essa questão da inflação que tá rolando agora, você vai no mercado, não tem uma subida de preço que nem a gente vê no Brasil, né? Por exemplo, o É. Brasil, cara, eu lembro, quando eu tinha restaurante, eu lembro, a gente tem a questão do preço do McDonald's, mas eu tenho a referência de uma peça de mussarela. Ah, Eu então. pagava R$ 17 no quilo da peça de mussarela. Uhum. Isso em 2016. A gente, em 2018, 2019, ela tava já quase R$ 40. Nossa, Então, imagina a inflação em cima disso. e é uma coisa que eu não vi aqui, Fred. Não, e aqui, inclusive, essa questão de inflação, cara, por exemplo, agora não que tá tudo, sabe, pós-pandemia, guerra, a economia mundial tá meio bagunçada e aí tá tendo um aumento assim no mercado, mas até a questão de investimento, de você deixar o dinheiro, por exemplo, numa poupança, existe a inflação negativa, cara. Se você tiver um valor na sua conta e você não estiver rotacionando, investindo nesse dinheiro, o banco vai te cobrar em cima desse valor porque deve estar ficando parado. Porque teve uma época que a inflação estava tão baixa que eles te cobravam, acho que 1% em cima do seu valor, porque eles queriam botar essa grana para rodar no mercado, sabe? Porque a inflação teve uma época que é baixa, agora tá aumentando. é verdade, eu estranhei isso também. Eu falei, cara, como assim? Eu vou deixar meu dinheiro no banco e os caras vão pegar. Vai, E tem, acontece, né? Olha só que tem. interessante. Sim, Mais mas uma. eles jogam os valores assim, pro casal é altíssimo, mas mesmo assim, eles querem que você tire essa grana e bota no mercado, investir em Em ativos e ação, tudo mais. ativo. Tudo mais. Que interessante. É. Fred, a gente tá chegando ao fim aqui, mas antes, a última Uhum. perguntinha é a respeito das 3 dicas ou conselhos que você daria para quem quer mudar de país ou tá buscando aí essa experiência. Quais são as 3 dicas que você daria para essas pessoas? Então, cara, em primeiro lugar, esteja aberto à mudança. Tenha consciência que se você está aberto à proposta e à oportunidade, ao desafio de morar fora do Brasil, você não vai estar morando no Brasil mais. Você está indo para uma nova sociedade, para uma nova cultura.
Você vai ter que se adaptar à forma como as pessoas vivem, à forma como as coisas funcionam, as leis, o governo. Por que que eu falo isso? Porque a gente até brincou aqui antes, mas o pessoal vem aqui ainda para querer comer arroz, feijão e bife. Cara, não vai dar. Ou então você vem para o lugar, quer botar um som do piseiro torando na sua casa, incomodando os vizinhos. Não é, aqui em casa, 7 da noite, não dá para fazer barulho. Às vezes eu arrisco dizer que a gente é o barulhento aqui da vizinhança, porque a gente não ouve o vizinho, sabe? Então, esteja preparado, de braço aberto e peito aberto, a entender que você não está mais no Brasil. Isso vai não só ajudar você a se adaptar e ter uma boa convivência, entender como as coisas funcionam na sociedade que você está se propondo a viver, mas vai te ajudar também, porque você às vezes fica com o pé no Brasil e o pé aqui, sabe, olho no peixe outro gato, e Putz. não se propõe a viver as coisas, a experimentar o que está aqui de legal para você de novo, de experimentar comida legal, não estou dizendo da holandesa, mas qualquer outra comida aqui no país. Então, esteja preparado para se adaptar, entender como as coisas funcionam ao seu redor. Que aí me linka a segunda coisa também. Estude sobre o lugar que você está indo, sabe? Entenda como as coisas funcionam. Inclusive, eu completei 5 anos agora e eu fiz aquela prova de integração civil que você pode tirar a residência permanente. E uma das provas chama KNM, que é Conhecimento da Sociedade Holandesa. Eu fiz agora porque está chegando a próxima época de eu aplicar para o visto. Na verdade, eu queria saber dessa questão, desse conhecimento, desse conteúdo 5 anos atrás. Teria me ajudado imensamente se eu tivesse estudado como é que a sociedade funciona, como você liga para agendar um atendimento médico, como você fala com a prefeitura, como é que é lei, imposto, como é que é o governo aqui, como é que se vota. Então, estude sobre o lugar. Procure brasileiro. Tem brasileiro no mundo inteiro, cara. Eu vivi na Ásia, lá em Timor-Leste, tá? País que, sabe, tem gente que não conhece. É Tem verdade. brasileiro, é até brincadeira. Você vai em qualquer lugar do mundo, você sacode uma árvore e cai brasileiro. Então, procura brasileiro, cara. Conversa com o pessoal, sabe? Agenda. Tem muita gente que está propensa a te ajudar, a conversar, a trocar uma ideia, te explicar como é que funciona. A gente está aqui gravando esse conteúdo, essa live, para explicar como é a vida um pouquinho de quem vive na Holanda. Existem canais de Slack, tem conteúdo na internet, então tente entender como é que é o lugar que você está indo, para você não fazer, sabe, chegar lá e passar perrengue igual a gente passou e tomar uma multinha, porque jogou o lixo no lugar errado, porque não sabe como é que funciona o aquecedor, como é que funciona uma casa. Então, assim, estudar também e conversa, cara. Pergunta o máximo que você puder, conversa com o máximo de pessoas que você conseguir para poder se adaptar ao lugar, sabe? E, cara, no mais, no terceiro também, deixa eu pensar aqui. Cria uma rede de apoio, tá? O tempo passa, você vai precisar, você não está sozinho. Por mais que você seja uma pessoa que não tenha facilidades sociais, você vai precisar eventualmente, sabe, até para se apoiar na questão emocional, psicológica, de tentar ter amigos. Saia da sua caixinha um pouco. Eu falo que eu sou uma pessoa não muito sociável, mas meus amigos falam que eu converso mais, e na verdade eu sou sociável, então eu não sei. Mas converse com o vizinho, converse com o amigo, tente ir para meetups e criar essa rede que eventualmente, cara, vai te dar até uma segurança e um apoio maior do que você não se sentir tão desamparado no lugar que você está, porque é barra você sair do seu lugar, da sua família e enfrentar isso e saber falar assim, por exemplo, eu mudei para a Ásia, eu lembro quando eu saí do avião, entrei no aeroporto, assim, eu parei e pensei, cara, onde é que eu tô no globo? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que que eu fui inventar para minha cabeça? E eu tava lá com meus 25, 26 anos. Então, assim, quando você realiza onde você tá, não sei se você já parou para fazer esse exercício, fala assim, cara, eu tô 12, 14 horas no Brasil, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? E às vezes você fica assim, e agora? O que que eu faço se acontecer alguma coisa que eu não dou conta de resolver? Para quem que eu, sabe? Vou chamar quem? E aí, esse tipo de coisa, se você não fizer, pelo menos, a gente tem um Slack de brasileiros que a gente troca ideia aqui, tem muito brasileiro aqui em Amsterdã que te ajuda. Cara, às vezes eu pergunto assim, onde é que eu lavo o tapete? É uma coisa que no Brasil você passa na rua, lava o tapete ali. É. Aqui é difícil. Então, assim, esse tipo de coisa ajuda você a se adaptar e ter uma vida melhor no lugar. Nossa, é verdade, cara, porque o sentimento de ficar sozinho, assim, é assim, quando a gente se muda, esse sentimento ele vai acontecer, né? Sim, Por isso que é exato. importante a gente ter essa rede de apoio e fazer amigos, né? Aproveitar que a gente tá aqui. Existem outras pessoas que estão na mesma situação que a gente, que eles estão com essa expectativa também, e aí um ajuda o outro. Acho que essa que é o grande benefício, né? Você conhece pessoas novas, você tem Exato. novos amigos e, claro, tem a nossa família e os amigos no Brasil também. É claro, então assim, voltando à primeira dica, esteja aberto até para conhecer pessoas, se propor as experiências novas, que você vai ser, acho que surpreendido de uma forma positiva, cara, porque tem tanta coisa nesse mundo, igual você falou, tem tanta gente que tá na mesma situação, porque às vezes eu me pego numa situação que, assim, eu preciso consertar o aquecedor, mas
Cara, eu não vou Como? ser a primeira nem a última pessoa que precisa considerar o PCD. E assim, às vezes você fala, não vou perguntar, pergunta, manda. Tem muita gente que vai falar assim, cara, esses dias pra trás aqui, eu queria comer um frango assado, daquelas marcas de frango assado, sabe? Lá no Goiás a Nossa. gente chama de televisão de cachorro. E eu, cara, onde é que eu vou perguntar? Aí eu falo, vou perguntar lá. E aí você pergunta, a galera responde, ô, tem tal lugar, tem feira, tem coxinha. E assim, você fala, velho, às vezes você se isola, fala, eu tô passando por isso aqui sozinho, você não tá. Tem gente que vai ter sempre uma resposta pra pergunta que você tá fazendo. Nossa, sem dúvidas, sem dúvidas. Isso que é mais importante, né? Exatamente. Que legal, que legal. Pessoal, muito obrigado por todos que estiveram até aqui conosco. Obrigado, Fred, pelo seu tempo. Obrigado pelo tempo de todo mundo, né? Porque a gente se aproximou de 1 hora e 8 minutos já, bastante tempo. Que bom, né? Bastante O tempo aí. papo rendeu bastante. Obrigado de novo, Fred. Sua mensagem final para todos. Aí, não, agradecer aqui, é a primeira vez que a gente está fazendo uma live, então foi uma experiência, um aprendizado bacana. Valeu para todo mundo aí no chat. Espero que o conteúdo aqui seja útil para a galera que está pensando em vir para a Holanda. E acho que é muito interessante que você está começando essa iniciativa, porque às vezes a gente conversou sobre isso. Tem tanto conteúdo engessado que o pessoal dá experiência. Como é que foi viver em tal lugar? Mas às vezes o pessoal tem uma experiência mais de turista. Quando você sai dessa primeira experiência, que é viver um tempo limitado no lugar e realmente passa a ser integrado na sociedade, ver como é que funciona a coisa debaixo dos panos, vender essa imagem, que não é só um conto de fada, que você tem toda a outra parte para poder tomar em consideração e se preparar, acho que é super importante e dar base para a pessoa que está querendo se explorar. A mensagem é, galera, se está afim, se quer se explorar, vai, tenta, estuda e se joga, porque para mim é só aprendizado, foi só crescimento pessoal esse período e esse desafio que eu me propus a morar fora do Brasil. Então, de novo, obrigado pela oportunidade aqui. Espero que a galera tenha curtido. Ah, com certeza, todo mundo curtiu. Eu amei É, aqui também. valeu. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Um Valeu, abraço galera. e até a próxima. Até mais.